Gente, eu vou colocar aqui meu primeiro apoiador e na volta a gente vai falar sobre... Vou colocar aqui todos os jogadores que participaram da partida, a gente vai conversar aqui, fazer uma análise dessa equipe que começou como titular e também da equipe do segundo tempo, dos jogadores. Vamos fazer uma análise geral aí, tá bom? 15 segundos e eu volto depois do meu primeiro apoiador. Não vou embora, tem muito assunto para a gente discutir nessa live, fique por aí. Padaria Nova Kennedy, tradição e qualidade com preços populares na principal avenida de Praia Grande. Desde 1997 servimos os nossos clientes com excelência. Venha fazer um lanche conosco. Avenida Presidente Kennedy, 6.704, Cidade Oceã, Praia Grande. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Os jogadores de preto são os jogadores que entraram como titular, né? Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. São os jogadores que entraram como titulares, tá? E os jogadores de branco são os jogadores que entraram no segundo tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a escalação. 4-2-4, 4-3-3, com variação para um 4-2-4. Vamos lá, vamos começar, né, pelo goleiro. Primeiro os titulares, depois os reservas. João Paulo. Teve alguém que comentou comigo, perguntou para mim se eu achei que o João Paulo falhou. Se dava para ele pegar aquela bola, né? Foi o Careca que fez o gol do Coritiba. O gol nasce de um erro do Bom Tempo, que tenta sair jogando, tomam a bola dele, a bola sobra para o Careca, que de primeira dá aquele tapa no canto ali da meia-lua, da entrada da área. Cara, eu não acho que houve falha do João Paulo. Eu não acho. A bola foi muito no canto e foi um lance rápido, né? O Bom Tempo é desarmado, a bola sobra para o Careca, que dá ali de primeira, uma bola bem colocada. Eu não acho que foi falha do João Paulo, não acho. Então, eu acho que o João Paulo foi ok, não foi muito incomodado, fez uma partida ok. Sherman é um jogador, né? Nota 6, né? O Sherman não está pronto ainda. É um menino que pode evoluir muito, é jovem, é muito jovem ainda. Mostrou que tem personalidade, assumiu a condição de titular na final do Campeonato Paulista do ano passado. É um jogador que tem muito potencial mesmo, não estou aqui falando por falar, mas não está pronto ainda. Zé Ivaldo fez um bom jogo, né? A zaga do Santos foi pouco incomodada, com exceção daqueles minutos antes de marcar o gol. Eu acho que o Coritiba ofereceu pouco perigo para o Santos, então, assim como o Gil, o Zé Ivaldo fez uma partida ok, ainda se destacou, fez um gol, né? Foi lá para a área, mostrou capacidade na bola aérea ofensiva, então ok. Assim como o Gil. O Gil, aliás, né, cara? O Gil, aliás, ele está aí calando a boca todos os jogos do Caixinha, né? Porque hoje, mais uma vez, por mais que ele tenha sido pouco incomodado, assim como o Zé Ivaldo, o Gil, ele tem uma capacidade de ler a jogada, de ler o jogo, ele faz uma leitura do jogo, então ele se antecipa, ele se coloca bem, e isso acaba compensando a lentidão natural que ele tem hoje por conta da idade. Então eu acho que o Gil está aí realmente surpreendendo, né? Surpreendendo mesmo, porque até eu não esperava que ele fosse conseguir render o que está rendendo, porque o finalzinho dele do Corinthians não foi legal, né? Ele caiu muito de produção, não sei se ele estava desmotivado, eu não sei o que estava acontecendo com ele no Corinthians, mas no Santos, desde que ele chegou, ele vem conseguindo manter uma média de atuação excelente, foi bem no Campeonato Paulista, foi bem na Série B e está sendo bem nesse início de temporada. Começou na reserva, injustamente, na minha opinião, e agora retoma aí, com toda a justiça, com todo o mérito, a sua posição de titular. O Barreal, nessa posição aí de lateral esquerdo, eu achei ele um pouco tímido, achei que ele fosse subir mais, achei que ele fosse atacar mais. Ele não foi incomodado e também não subiu muito, não se arriscou muito, e por isso né, fez uma atuação aí mediana, né? Não deu para avaliar muito o Barreal. Não teve sustos, porque realmente o Coritiba não atacou muito. O jogo até que foi aberto, tudo, mas a defesa do Santos estava muito bem montada e o Santos correu poucos riscos. E teve outra também, né? O
O Soteldo caiu muito pela esquerda, fez muita dobradinha com o Veron, e eu acho que isso acabou inibindo também um pouco o avanço do Barreal. Meio de campo, Rincon. Rincon é aquele jogador, né, muito bom, um belíssimo jogador, Rincon. Pena que ele veio para o Santos já numa idade mais avançada, mas é um belíssimo jogador. Jogador que desarma, jogador voluntarioso, jogador inteligente, que sabe sair com a bola, tem bom passe. É um belíssimo jogador, mas não vai ser titular dessa equipe, porque, primeiro, que tem outras opções, né? E, segundo, não vai aguentar o ritmo, né? Ele já tem aí, acho que 36 anos, né? 36 anos, não vai aguentar o ritmo, ainda mais porque posição de volante é uma posição que exige muito do lado físico do atleta, né? É uma posição de muita movimentação. O cara sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Realmente é difícil. É difícil para um cara, na idade dele, conseguir, ao longo de uma temporada, manter uma regularidade. Já falamos do Rincon, Bom Tempo é um bom jogador, cara. Tirando aí o trocadilho com o nome dele, mas é um bom jogador. Cometeu uma falha hoje, a falha que resultou no gol do Coritiba, mas é um menino que tem bastante potencial e já está mais maduro, ele responde melhor, respondeu melhor essa, pelo menos nesse começo, né? O Sherman também começou melhor, deu uma caída, não sei como é que vai ser com Bom Tempo. Não vai ser titular dessa equipe, eu não acho que ele vai ser titular quando o Zé Rafael entrar, quando o Roleiser, talvez o Veron ganhe uma vaga nessa equipe. Tem muita água para rolar ainda, por isso que eu acho que o Caixinha precisava, né, trabalhar mais essa equipe, esses 4 dias de folga aí, que provavelmente o Santos vai ter mesmo, foram demais. Eu acho que ele precisava trabalhar melhor essa equipe. Mas, enfim, Bom Tempo sofreu o pênalti, provocou uma jogada de gol e é um bom jogador, ele vem se firmando na equipe, é um bom jogador. Não vai ser titular com a entrada, quando o Santos tiver todos os jogadores à disposição, não acho que ele vai ser titular, mas é um bom jogador. A não ser que o Caixinha consiga aí encontrar uma outra posição para ele. Quem sabe ele possa suprir essa lateral direita. Eu acho até que ele pode até render mais. A posição dele é meia atacante, né? É meia pelo lado direito. O Caixinha recuou ele um pouco. De repente, na lateral, jogando pela lateral do campo, ele pode até surpreender, pode ser até melhor, pode jogar até melhor do que ele vem jogando como segundo volante. Então, de repente, é um teste que pode ser feito aí com o Bom Tempo, já que o Santos tem essa carência na lateral mesmo, né? Soteldo. Eu gostei de Soteldo, cara. Eu gostei de Soteldo. Soteldo procurou o jogo, caiu ali, fez uma boa parceria com o Veron. Os dois se entenderam bem ali, trocando de posições. Ora o Veron vinha para o meio, ele ia para a ponta, foi para a linha de fundo. O problema do Soteldo todo mundo sabe, né? Ele é um jogador ótimo driblador, é diferente nesse aspecto, vai para cima, é difícil tirar a bola do Soteldo. O problema do Soteldo é finalização, né? Ele não tem finalização, ele precisa aprender a finalizar e finalizar mais. Ele é muito bom para romper linhas, para driblar, para dar assistência, mas para finalizar ele ainda está em dívida, né? Precisa melhorar nesse aspecto. Roleiser. O Roleiser eu já percebi que é um jogador de qualidade, é um jogador realmente acima da média. É um jogador importante, canhoto, driblador, inteligente, bom passe, tem uma boa leitura de jogo também, mas evidentemente que ele precisa ganhar ritmo de jogo, se entrosar, né? Quando a equipe ganha entrosamento, o rendimento individual do atleta também aumenta, né? E eu acho que o Roleiser, ele não fez uma partida excepcional hoje, fez uma partida até tímida, na minha opinião, mas ele ainda está procurando encontrar o lugar dele na equipe, né? Onde ele vai ocupar espaço, mas é um grande jogador, eu já consegui perceber isso, é um jogador que, quando estiver mais à vontade, estiver com mais ritmo de jogo, estiver mais entrosado com o restante da equipe, ele vai render bastante. Quem mais? Vamos lá agora para o Veron. Veron, para mim, foi a grande
novidade, a grande surpresa positiva desse amistoso. Para mim, foi o melhor destaque. Se tivesse que fazer, Wagner, destaca aí o seu ponto positivo desse amistoso. Qual foi o maior destaque positivo desse amistoso? Para mim, o maior destaque positivo desse amistoso foi a atuação do Verón. Verón chegou, né, com o status de um jogador que começou muito bem no Palmeiras, na base do Palmeiras, foi para fora, depois foi para o Cruzeiro, não foi bem no Cruzeiro, chegou aparentemente pesado no Santos, né, a gente percebia pelas imagens de treinamento, e hoje ele mostrou um pouco daquele jogador que ele já foi no Palmeiras. Rápido, veloz, inteligente, driblador. Gostei demais do Verón. É jogador que vai brigar por posição de titular, hein? Vai brigar por posição de titular. Tiquinho, muito bom jogador, né? O Tiquinho, cara, é aquele tipo de centroavante que quando está numa equipe que funciona, numa equipe entrosada, ele vai dar trabalho. Vai ter jogo que ele não vai fazer gol, mas ele vai abrir espaço, vai puxar a marcação, ele faz muito bem o pivô, ele tem aquela jogada aérea sempre muito importante. É um jogador que, para mim, merece a condição de titular. Fez 2 gols hoje. Um dos gols mostrou muita frieza, né? Aquele gol que a bola sobra para ele na área, a zaga do Coritiba erra e a bola sobra, ele finaliza com uma tranquilidade impressionante. Fez o gol de pênalti, uma cobrança muito boa, né? Força no alto, no meio do gol, tirando do goleiro. É um jogador centroavante, e foi, para mim, uma das melhores contratações do Santos para essa temporada. Vamos para o time reserva agora? Time que entrou no segundo tempo? Vamos lá. Gabriel Brazão entrou para fazer figuração ali, né? Foi muito legal a atitude do Pedro Caixinha de colocar o João Paulo como titular para dar minutagem para ele. Depois ele coloca o Gabriel Brazão joga uma parte, aí depois ele termina o jogo com o Diógenes, que foi bem, hein? Ele fez uma grande defesa numa finalização de bola aérea, foi muito bem, me surpreende, mostrou aí, né, pelo pouco que vimos, que é um jogador que merece pelo menos formar ali o trio de goleiros do Santos. Léo Godoy é o mesmo que, né, foi o mesmo que temos visto no Santos nesse começo de temporada. É um jogador realmente limitado. Não entendi por que o Santos contratou esse jogador. Tomara, né, que ele queime minha língua, que ele comece a jogar bola, que ele se transforme em titular, resolva o problema da lateral direita, mas até agora, pelo que vimos, é um jogador fraco. Luan Pérez e Luizão, o Coritiba, por incrível que pareça, no segundo tempo caiu mais ainda. O Santos foi menos... a defesa do Santos, né, foi menos exigida no segundo tempo. Então, tanto o Luan Pérez quanto o Luizão foram tranquilos, não tiveram problema. O lateral, Kevson, para mim, entrou muito bem. Esse menino é bom jogador, cara. Esse menino é muito bom jogador. Ele teve uma contusão séria, ficou de fora, voltou agora, mas ele é bom jogador. É um jogador forte, que tem velocidade, que tem drible, que vai bem à linha de fundo, que chuta. É um jogador interessante. Esse menino, eu acho que o Santos merece, aliás, ele merece ter mais oportunidades no Santos. Não sei se vai ser titular, talvez não seja um momento para ele ser titular, mas é um menino que tem muito potencial. Eu gosto do Kevson, acho ele um bom jogador. Aí, né, tá de brincadeira a entrada, essa experiência aí do Caixinha, colocando o João Basso de volante. Ele jogou como volante mesmo, viu? Não tem essa história de terceiro zagueiro. Ele jogou como volante. Em alguns momentos do jogo, ele esteve até mais adiantado do que o Pituca, porque ele entra junto com o Pituca, né? Ele troca o time inteiro, e aí a dupla de volantes passa a ser João Basso e Pituca. Em alguns momentos, o João Basso ficou até mais avançado do que o Pituca. Então ele foi volante mesmo. Fraco, jogador fraco, já falei aqui sobre ele. Pituca precisa melhorar muito ainda, né? Muito tímido, muito acomodado, poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade para colocar uma dúvida na cabeça do Caixinha. Não foi melhor do que o Bom Tempo, por exemplo. O Bom Tempo jogou mais do que ele, na minha opinião. Então, merece continuar como reserva o Pituca. Tassiano não fez
absolutamente nada, também é um jogador absolutamente normal. Até achei que, mesmo sendo uma contratação em termos financeiros absurda, né, a contratação do Tassiano é algo inexplicável pelos valores que ele foi contratado, mais de 30 milhões de reais, um absurdo realmente, mas acho que para compor elenco ele poderia ser um jogador interessante, mas até agora, até este momento, ele não tem mostrado isso. Espero que ele evolua, espero que ele perca essa timidez, que ele consiga mostrar mais do que tem mostrado até agora. É um jogador, né, não vou nem entrar nesse aspecto financeiro, já falei que a contratação financeiramente foi absurda, mas eu achava que para compor o elenco, né, poderia ser uma peça interessante. Vou continuar apostando nisso, mas ele precisa me ajudar, né, Tassiano? Luca Meireles, tímido, né? Ele entrou meio tímido, é um jovem ainda, é uma promessa, jogador para o futuro. Rafael Freitas, gosto desse jogador pelo que eu vi dele. Hoje ele entrou, claro, completamente deslocado, primeira participação dele na equipe principal, no time profissional, primeira convocação dele para essa equipe principal, mas já fez uma boa jogada, né? Recebeu uma bola, se posicionou bem, deu drible, sofreu uma falta na entrada da área. É um jogador que o Caixinha, pelo que eu tenho de informação, está apostando, então talvez ele passe a ter mais oportunidades. É um jogador para a gente ficar atento aí e aguardar. Acho que vai ser uma boa esse menino. 19 anos, jogador que pertence ao Guarani, está emprestado até agosto, mas o Santos deve adquirir o direito de compra e vai pagar por ele aí cerca de R$1.200.000. Tem potencial, 19 anos, foi muito bem no último jogo do Santos pelo Sub-20, marcou 2 gols de atacante que sabe finalizar. Então acho que é jogador para o futuro, jogador importante, vai ser jogador importante para o futuro. E aí outro ponto positivo desse amistoso foi a participação do David. Faltou um D ali, né, Wagner? Faltou um D ali. David Washington, né? Vocês entenderam. Acho que foi uma participação interessante do David Washington, não só pelo gol que ele marcou, da forma como ele marcou, mas eu gostei da movimentação dele. O David Washington mostrou hoje que ele pode jogar até ao lado do Tiquinho. É mais uma opção que o Caixinha ganha aí para o meio de campo. Ele pode jogar na posição que joga o Neymar, por exemplo. Quando o Santos não tiver o Neymar, pode jogar o David Washington no lugar dele. Você pode jogar com o Soteldo aberto e o David Washington no lugar do Neymar quando o Neymar não estiver no Santos. Estiver machucado, estiver na seleção brasileira, o David Washington pode ser uma solução para a posição do Neymar. Jogador de muita movimentação, leve, inteligente, que rompe espaços, tem assistência e marca gols. Golaço dele hoje, né? Belíssimo gol, uma frieza absurda para finalizar, a bola é tocada ali para ele dentro da área, ele dá um toque com classe por cima do goleiro, matador, jogador frio, jovem também, né? Foi muito cedo para a Inglaterra, está voltando agora para o Santos. Acho que vai trazer muitas alegrias também para o torcedor santista, o David Washington. Baita jogador e pode jogar ao lado do Tiquinho, hein? Pode jogar junto com o Tiquinho nessa posição aí, um pouquinho mais recuado.